Você de casa, vê se reconhece. Será que eu tranquei a porta? Ih, acho que eu tranquei. Mas e se eu não tiver trancado? Bem, melhor eu conferir se eu tranquei a porta. A gente fala a porta 3 vezes. Então, você vê se está pensando indo e voltando, indo e voltando. Esse ritual, 7 vezes, minha gente. Ó, a mãe vai falar assim, gente, por favor, não é não? Ah, não posso pisar, de repente você está andando num lugar, você fala assim, não posso pisar naquela linha. Quando era criança tinha isso, mas Você tem gente que mantém, né? Que fica assim, não vou pisar, dá um negócio estranho que tem que pular. Então, será que eu conferi direito a porta mesmo? É essa a pergunta que eu fiz quando a gente começou? Eu acho que foi isso que você... Mas você conferiu direito? Aí Não volta sei. lá, destranca e tranca de novo. Agora eu tenho certeza. Chega no portão de casa, será que eu tranquei? Bem. Então, ó, você que está escutando isso e já se identificou, certamente você já percebeu, né, que a gente vai falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E você aí de casa, talvez nunca ouviu falar sobre isso, então presta atenção, viu? Que a gente quer falar justamente sobre isso, sobre o TOC, que dá essa sensação, né, de que a pessoa pensa o tempo todo, de que está com muita coisa na cabeça, que o mundo fica insuportável até, né, Abi? Pesado. Fica pesado, né, na cabeça da pessoa. E olha só, esse transtorno, ele afeta muita gente, viu? Cerca de 20% da população. E é comum, e envolve uma série de rituais que causam, então, sofrimento e esse tipo de desconforto. Mas e aí, qual que é o tamanho do impacto na vida de quem convive com esse transtorno? Como que a gente enfrenta esses pensamentos? Como que a gente sabe, né, que desgastam tanto a nossa cabeça? Para explicar sobre o assunto, a gente conversa agora com o neuropsiquiatra, o Dr. Marcelo Paoli. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Prazer, viu? Fica à vontade para a gente conversar sobre esse assunto e que, olha, doutor, quando a gente estava conversando sobre a pauta, me chamou a atenção um número de pessoas que são afetadas por esse transtorno. Eu não tinha ideia que ele era tão, podemos dizer, comum, com números tão significativos, né? É bastante gente. O TOC é um transtorno da ansiedade, né? E os transtornos de ansiedade são os transtornos mais prevalentes, são os mais comuns que as pessoas mais têm. Doutor, a gente estava ali, a gente até brincou com um lance, né, de mania. E eu acho que mania, todo mundo tem uma mania e tem algo que às vezes aprendeu mesmo, até com os pais, né? Você conferiu, pegou, enfim. Isso fica na nossa cabeça. Mas existe uma grande diferença entre manias e TOC. Qual que é essa diferença, doutor? Existe uma grande diferença mesmo. Essas manias são poucos comportamentos que a gente tem de seguir uma certa regra, de refazer esses comportamentos, mas eles não têm um impacto grande na nossa vida. Quando essas manias realmente viram um transtorno, viram uma doença, a gente perde mais de 1 hora por dia com eles, a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue se relacionar bem com a nossa família, aí eles vão virar o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E, doutor, esse transtorno, ele se manifesta de maneiras diferentes, por isso, às vezes, é tão difícil as pessoas perceberem, porque eu já ouvi, por exemplo, gente falar de TOC relacionado à organização. E aí alguém passa e olha e fala, acho que você tem TOC, porque alguém mexeu, aí volta, aí arruma. Já vi gente falar coisas relacionadas à repetição. Então, alguém que encosta no interruptor para acender uma luz, por exemplo, e faz isso 4 vezes. Cada vez que acende a luz, bate várias vezes. A sensação que dá é que ele tem uma gama variada de sintomas, digamos assim, né? Isso, tem uma gama variada de expressões de sintomas. O que é comum do TOC é uma ansiedade muito grande, é uma angústia muito grande que a pessoa tem. As pessoas descrevem como a pior angústia que pode ser sentida. E aí eu preciso fazer algum comportamento para aliviar um pouco essa angústia. Esse comportamento pode ser deixar tudo bem simétrico, tudo bem organizado, lavar a mão um número de vezes, tomar banho de uma certa forma bem demorada, às vezes lavar roupa e estender e secar e dobrar de uma certa forma. Então, os sintomas variam bastante, mas o que é comum a todos eles é um pensamento intrusivo no qual eu vou ter um sofrimento muito grande. Doutor, quando a gente fala de TOC, geralmente, né, a gente fica pensando na família como um todo, né? Porque a doença geralmente afeta alguém, mas a família também sofre e precisa identificar como ela pode melhorar essa situação. Porque às vezes as pessoas falam, você é chato, organizado demais, poxa, eu só tirei isso aqui daqui e voltei. É importante a família, né, se conscientizar disso também para que ela possa auxiliar, porque se é algo que incomoda muito, eu acho que deve piorar a ansiedade, piorar o transtorno, não?
O jeito que a família maneja o transtorno pode piorar bastante ou pode ajudar bastante. Eu acho que o jeito que a gente pode mais melhorar é percebendo o transtorno e encaminhando para um tratamento adequado, né? Para uma psicoterapia, para avaliação com um psiquiatra, porque o toque, apesar dele ser muito grave, né, e fazer a pessoa se sentir muito mal, ele tem tratamento e ele geralmente melhora com tratamento. Chegando até, muitas vezes, a pessoa ela passa a ter tanto tempo sem o toque que a gente fala assim, está curado, né? Ia perguntar justamente do tratamento. Como que funciona, então, esse tipo de acompanhamento, doutor? Ele pode estar atrelado a medicamentos? Ele é só terapêutico, com acompanhamento de profissionais? Como que funciona? A primeira linha de tratamento para o toque é a psicoterapia. Geralmente a gente preza pela psicoterapia de orientação cognitivo-comportamental, que vai ter um auxílio melhor no alívio dos sintomas. Mas muitas vezes a gente precisa associar medicações, né? E o toque, como é uma ansiedade muito grave, muitas vezes vai ser necessário usar uma dose muito alta de medicação e muitas vezes uma combinação de medicamentos para aliviar. Mas o toque responde sim ao tratamento e a pessoa melhora muito. Interessante, doutor. Essa análise, o diagnóstico é sempre clínico, de acordo com o que o paciente passa, ele vai contando para conseguir, né, finalizar esse diagnóstico mesmo? Isso, o diagnóstico é sempre clínico, mas a gente sempre realiza exames, uma avaliação clínica para descartar alguma outra causa que pode estar piorando a ansiedade. Existem algumas causas orgânicas de toque, algumas substâncias, alguns remédios podem causar um quadro similar ao toque ou idêntico ao toque. Doutor, e a gente gosta também de ouvir as pessoas nas ruas, né, Abi, para verem, né, a informação que as pessoas têm sobre o assunto, às vezes dúvidas que cada um pode ter. Então, a gente vai conferir na reportagem o que será que as pessoas têm de questões relacionadas ao toque. Será que as pessoas entendem desse transtorno, Abi? Vamos ver. Vamos conferir. Oi, Abi, tudo bem por aí? Olha só, eu vim para as ruas para saber da galera se eles conhecem o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque. O senhor já ouviu falar em toque, transtorno obsessivo compulsivo? Sim, bastante. Já. Eu não. Já sim. Toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Não. Conhece alguém que tem toque? Não. Se conheço, ninguém me fala. Se já vi, já tive com a pessoa, ninguém me falou que tem toque, não. Conhece alguém que tem toque? Acho que eu tenho. A senhora conhece alguém assim? Não. Não conhece? Não. Nem a senhora é assim? Não. Conheço. E o que é o toque dessa pessoa? Ela é caixa e todas as notas tem que ficar com a cara pra cima assim, o rosto pra cima, não pode ficar pra baixo. Ela recebe e já vira assim já. Eu conheço um famoso, Roberto Carlos. E a senhora, de boa, tranquila ou já tem algum tracinho que às vezes confere se desligou o fogão? Não tenho não. Por que a senhora acha que a senhora tem? Eu não quero falar. Não! Aconteceu isso uma vez comigo. O que você fez? Eu voltei para casa para ver se eu tinha apagado o fogo. Pra dar aquela garantida. Para dar garantida, agora não esqueço mais. Olha só, deu pra perceber que as pessoas sabem o que é, mas são poucos que confessam que tem toque. Será que ninguém tem aquela maniazinha? Vou te falar, Letícia se teletransportou, porque ela está aqui também na tenda. Ela estava ali e agora também está aqui. Ela foi para as ruas ouvir o povo, mas veio correndo aqui para a tenda da família dos Devotos para saber aqui também, né? Entre a nossa grande família que está participando dessa festa, será que as pessoas aqui têm alguma histórias, mania, questões toque? diferentes, Abi? Não sei. Vamos saber. E aí, Lelê? Oi, meus amigos, olha só, tô aqui na parte de baixo da tenda, então, da galera que tá assistindo ao vivo aqui o nosso Viva Tarde, e as pessoas aqui estão confessando mais. Depois eu vou até perguntar pro doutor, porque eu no sofá de casa vou compartilhar com vocês. É uma almofada assim, uma cor sim, uma cor não. Se mistura, ai meu coração, eu fico em choque. Mas vamos lá, você, meu amigo, qual o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, e aí, tem toque? Tenho um toque que é quando eu saio de casa, Letícia. Eu tenho que voltar várias vezes, né, filha, para saber se... Porque senão tipo, a gente pode sair de casa e tá tudo ligado.
o ar-condicionado, fogão, tudo. Daí ele volta pra vocês confirmarem se tá desligado ou não. Isso. E aí volta uma vez só ou mais vezes? Volto mais de uma vez. Volto mais de uma vez. Aí acaba até atrasando meus compromissos, né? Na hora de sair. Então eu volto, vejo se deixei a porta fechada, também a porta trancada, se tá tudo desligado, ligado, desligado, desligado, fechado. Tudo isso. Pra dar aquela garantida. Pra dar aquela confirmada, senão eu não saio tranquilo. Exatamente, essa família querida veio lá de São Paulo, eles acompanham aqui a programação da TV Aparecida e estão aqui participando com a gente. E aí tem uma outra amiga também, qual o seu nome? Elisângela. Elisângela, compartilha com a gente, você também tem toque? Tenho toque. Meu toque também é do portão, o portão tem que estar fechado. Eu tenho que vir 3 vezes e voltar quando eu saio de a pé. Se eu saio de carro, não, mas se eu saio de a pé, eu tenho que ir, voltar, ver se fechei mesmo, se eu dei 2 voltas. Se não, eu tenho que voltar de novo. Esse é meu toque. E às vezes acaba atrasando para sair porque tem que confirmar se o portão tá trancado. É isso mesmo. A maioria das vezes eu atraso. Se eu saio de a pé, eu atraso porque eu tenho que voltar várias vezes. Olha só, e você, meu amigo, tem algum toque? É a sua mãe? Ah, eu tenho toque, sim, também. Qual que é o seu? Compartilha com a gente. Às vezes, quando eu chego na escola, vou arrumar meus materiais na mesa, sempre tem que estar na mesma posição. Eu não consigo deixar, tipo assim, a garrafa de água em outro lugar. Tem que ser sempre naquele lugar da mesa. Gente, você compartilhando isso comigo, eu vou até sentar aqui, porque na minha mesa do trabalho, eu também sou assim. E as canetinhas nas cores, elas têm que estar... Se eu sei que alguém mexeu na minha mesa, porque eu falo, essa canetinha não é aqui, é tipo isso? É, bem assim também. Ah, Bigui, doutor, então é o seguinte, as pessoas que estão participando aqui do programa ao vivo conosco abriram o coração, até eu me empolguei, ó. As pessoas vão compartilhando as situações e a gente vai se identificando. E aí vocês não compartilharam se vocês têm algum toque ou mania, e aí o doutor também vê com a gente, né? Você toma alguma medicação para isso? Já foi procurar alguma ajuda ou não? Não, nunca procurei ajuda, nunca tomei medicação. Eu queria saber até com o doutor se isso tem conserto, né? Se tem ainda, né? Aos 49 anos, se tem conserto. Ou então se o conserto é sair antes para poder ir voltar e voltar e voltar. Não é não? Volto com vocês aí para cima. Eu só fiquei numa dúvida. Onde que a Letícia tem mesa? Porque a mesa que é perto da minha, bagunçada, gente. Só por Deus. Dedurou ainda. Só por Deus. Eu vou postar uma foto, eu vou mostrar, dona Letícia, eu vou mostrar. Doutor, as pessoas falaram ali, mas falaram num tom da brincadeira. Então é algo que provavelmente não deve tirar o sossego. Isso é o que eles falaram, são manias ou toques? O que eles falaram são comportamentos repetitivos que estão mais associados com o que a gente fala com a mania. É que mesmo o termo mania não a mania é um outro diagnóstico, né? Mas assim, o termo que a gente usa na linguagem do dia a dia, essas manias são comportamentos muito adaptativos. A gente precisa realmente checar o gás, a gente precisa checar se o portão está fechado, no asseio pessoal a gente precisa fazer comportamentos repetitivos. Apenas quando esses comportamentos vão aumentar tanto, vai virar uma doença desses comportamentos repetitivos, uma doença da checagem. Aí sim ele vai ser o toque. Né? Mas muitas vezes a gente tem esses comportamentos repetitivos, o da mesa, o do portão, e eles são totalmente normais, eles são necessários. A gente precisa de uma certa organização para viver, a gente precisa de medidas de segurança e de limpeza para viver. Doutor, e no começo o senhor falou dessa angústia que as pessoas relatam, e acho que acaba sendo um bom termômetro, então, né? Quer dizer, acho que todos nós, né? A Lê perguntou se a gente tem, a gente passa por situações assim, por exemplo, eu tenho lá o meu jeitinho que eu arrumo gaveta. Né? Minha mãe fala disso direto, que tem que ser eu arrumando, porque aquilo me incomoda, mas não tira o meu sono. Eu já voltei do portão para a porta de casa para conferir se eu tranquei. E às vezes com a cabeça voada, fui e fiquei na dúvida de novo. Mas nunca aconteceu, por exemplo, de eu entrar no carro, tô na estrada e falar, vou voltar, porque isso está me incomodando. Imagino que a pessoa com toque é nesse
nesse nível, por exemplo, né, doutor? Essa questão de, tranquei o portão ou não, cheguei no trabalho, aquilo tá me fazendo mal. Imagino que a pessoa às vezes relata de que ela vai voltar para casa para conferir. Eu entrego para Deus, fala, acho que tranquei. Isso mesmo, ela não consegue, por exemplo, chegar ao trabalho, ela chega muitas vezes, ela volta muitas vezes, ela não consegue ter compromissos de trabalho, compromissos pessoais, porque ela está atormentada pelaquela dúvida, né? Algumas pessoas descrevem o toque como a doença da dúvida, né? Então, realmente, é um problema muito intenso, que perfaz todas as esferas da vida da pessoa. Ela não consegue chegar, por exemplo, aqui, ela quer chegar aqui de manhã, ela consegue chegar só à tarde, ela às vezes não consegue nem fazer refeições, porque ela começa a limpar e aí fica pela dúvida da limpeza e no preparo e não consegue comer. Então, é importante a gente observar os nossos comportamentos, do que são responsabilidades, né? O que são coisas que a gente, de repente, precisa melhorar, porque sabemos, sou desligado, então é bom sempre eu conferir novamente. Dessa coisa de você não conseguir fazer o que precisa, de chegar atrasado, porque ficou nessa constante dúvida. E se isso acontecer, por favor, é o que o doutor falou, procure um profissional, porque existe um tratamento e você pode conviver com isso. Acho que as pessoas que são ansiosas já devem observar um pouquinho mais, né, doutor, para que isso não aconteça, porque, de repente, isso pode ser também uma continuidade dessa ansiedade. Isso, se esses comportamentos repetitivos ou se a dúvida estiver atrapalhando na vida de alguém que você conhece ou na sua própria vida, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, faça uma avaliação, porque a gente consegue sim melhorar a qualidade de vida das pessoas. Certo, doutor. Obrigado, viu, por ajudar a gente a explicar esse assunto que é tão importante, né, Abi? E que, como a gente pôde perceber, afeta tantas pessoas ou pelo menos gera dúvidas, né? Então, é importante a gente trabalhar isso aqui no programa. Obrigado. E para quem quiser tirar mais dúvidas, quiser saber mais do seu trabalho ou consultar qualquer coisa no sentido, pode procurar no Instagram, né, doutor? @neuropsiquiatriasp. Isso, né? Correto. Muito obrigada, doutor. Até a próxima.